Bom dia. Eu tomei a liberdade de colocar um adendo aqui porque eu deixei, infelizmente, naquele assunto que nós tivemos outro dia, sobre a educação, sobre o professor principalmente, e sobre a educação, eu esqueci de colocar uma coisa importante, que era dentro dessa profissão. Então há necessidade que se faça, que o profissional da educação, o professor, ele tenha que fazer durante todo o ano letivo, fazer não digo uma especialização, mas um aperfeiçoamento daquela matéria específica, ou seja, dentro da matemática, química, física ou português, que ele tenha também condições de fazer no transcorrer do ano, estudos e pesquisas para que cada vez mais ele consiga transmitir melhor ao aluno a sua matéria. Muito bem. Então, nesse caso, desse estudo durante o ano nas universidades, é preciso que o professor seja remunerado, ou seja, ele de manhã ele dá as suas aulas, mas no período que ele estiver fazendo a sua, digamos, esse aperfeiçoamento na matéria, todo esse período, todo esse tempo, seja considerado como aulas letivas. Ele vai ganhar a mesma coisa. É isso que eu entendo. Então eu precisava voltar ao assunto dentro desse adendo para explicar o que seria essa especialização. E também eu queria fazer um comentário, né, de um relato que eu tomei conhecimento na minha longa existência, né, porque eu venho estudando e lendo há muitos anos, e eu tomei conhecimento do seguinte: o problema da ética. Apesar que, aparentemente, essa ética também pode não estar dentro dos moldes daquele assunto que eu explanei e conversei com vocês. Mas faz sentido. Veja bem, a mulher do Justiniano, o imperador lá do Império Bizantino, ela era filha de um domador, um tratador de ursos. E essa mulher, de nome até diferente, horrível, Teodora, eu não sei o que aconteceu, se essa mulher ela tinha os peitos grandes lá da Jane Mansfield, que era uma atriz norte-americana, ou essa bunda grande de brasileira. Mas o fato é que ela atraiu o Justiniano e acabou-se num casamento com o imperador. Muito bem. Essa Teodora, aparentemente, se a gente pudesse transportar essa mulher para os dias de hoje, era como se a gente estivesse vendo essas dondocas, essas famosas que tem por aí, que vivem na internet, que vivem nas redes sociais aí, atraindo milhares e milhares, até milhões de seguidores, mas que no fim não tem nenhum valor. São tudo conversas fúteis, sem significado, besteira. Na verdade é isso aí, são coisas que não faz nenhum sentido. Mas essa Teodora, que também era atriz, era órfã, depois de casada, também durante um certo período da sua vida, ela era atriz. Muito bem. Houve um levante no Império Bizantino, que esse império toda a vida foi tumultuado,
basta dizer que houve mais de 100 assassinatos, suicídios e uma série de problemas desse império. Muito bem, num desses levantes, o que acontece é que o marido dela, o Justiniano, que foi o mentor, que foi o que fabricou, o responsável pelo nosso código, as nossas leis, que atravessaram toda a Idade Média e que chegou na Europa através dos árabes, tá? Desde a época dos fenícios, que hoje são os libaneses. O fato é que toda essa, digamos, toda essa importância que teve o imperador, o Justiniano, ele se deve também à fibra, à têmpera dessa mulher, a Theodora. Porque ao refugiar-se lá no palácio com seus amigos, a Theodora chamou o imperador de covarde e falou assim: olha, o Justiniano, o que acontece é que você foi cingido e, como tal, você tem que honrar a sua coroa. Eu, por exemplo, não vou fugir. Ou seja, o mar é aberto, você tem dinheiro e tem navios para poder fugir. Mas eu não vou tingir o meu manto de púrpura com a vergonha de acovardar-se como você. Então eu achei isso interessante e queria incluir essa parte nesse adendo, porquanto é importante que a gente pelo menos tenha conhecimento da fibra de certas mulheres. No caso do Brasil, nós temos aqui figuras femininas da mais alta relevância, que teve um papel decisivo na história desse país. Basta dizer a história lá da baiana, da Maria Quitéria, né? Que vestiu-se de soldado e usando até seria o que? Um bacamarte, né? Porque nós não tínhamos, ele expulsou, consolidou-se ali a expulsão dos portugueses. Mas o problema da Maria Quitéria é que ela teve um papel relevante na história do Brasil, de formas que foi pena que ela não tivesse ali o fuzil, né? O fuzil que foi fabricado muitos séculos depois, anos depois, porquanto esse mosquetão, aliás, belga, 1908, aliás até eu conheço bem, porque esse mosquetão, durante todo o período que eu estive no pelotão de choque, guardando fazendo a segurança, na época da construção da base aérea de Brasília, eu desmontava e montava era obrigado a montar e desmontar essa arma toda semana, porque precisava-se que nós tivéssemos um conhecimento bastante considerável de armamentos. Então, o nosso pelotão de 48 homens, escolhidos a dedo, e eu era um deles, então nós tivemos essa capacidade, essa oportunidade de conhecer bem esse mosquetão.
Mas nós temos também a figura, não só da Maria Quitéria, mas temos também a figura lá da Anita Garibaldi, né, que deixou o marido lá, que era um sapateiro, e amigou-se com o Garibaldi, e fundou uma república na Revolução dos Farrapos, mas que teve a infelicidade de encontrar pela frente o Duque de Caxias. E o Duque de Caxias, ele, diante de suas tropas, perseguiu o casal durante um bom período, nas matas e pântanos e rios, e vai daqui, vai dali, mas no fim o Garibaldi e a Anita, ela acabou chegando lá em Uruguai. De lá o casal embarcou-se para a Itália, e a Itália na época era um formado, não era um estado único, né? Não era uma república única, era uma reunião, eram cidades consideradas como os estados. E ali ela ajudou também, junto com o marido dela, o Garibaldi, a fundar a República Italiana. Mas então são mulheres dignas de respeito, são mulheres que não tem nada a ver com essas que se dizem famosas de hoje aí, que a gente vê na internet, nessas redes de conversas fúteis, de besteiras, de bobagens. Então, toda essa vivência nesse período dessas mulheres, elas precisavam que alguém também tocasse nesse assunto e fizesse essa menção a esses atos dessas mulheres fabulosas. Então eu acho que eu precisava então enaltecer essa conduta dessas mulheres, já que isso aí é um problema também de ética. E ética está ligada, mais que nunca, ao problema da educação. De formas que eu precisava fazer esse adendo e, consequentemente, dar uma explicação sobre o procedimento a vivência dessas mulheres de fibra, porquanto, infelizmente, no Brasil não há essa referência, né? Apesar que isso aí deveria ser tratar desse assunto como com didática, como se fosse aulas. Às vezes tem alguma referência, mas muito superficial. Então precisava de um aprofundamento do valor na história dessas mulheres. Então eu acho que pode não ser importante para muitas pessoas, para você eu não sei, mas eu acho que não me custava, nesse momento, enaltecer, como eu já disse, o trabalho, a vivência, a experiência, a importância dessas mulheres. Eu agradeço a todos. Obrigado.